A mensagem tem o título A Vinda do Reino de Deus. E os versículos estão no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 17. Vamos ler os versículos 20 até 25. Lucas 17, 20 a 25. Dizem assim: Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Não vades, nem o sigais. Porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será, no seu dia, o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Até aqui. Amém. Eu gostaria de falar para vocês que o reino de Deus é algo muito desejado, muito necessário. É algo que nós precisamos, nós queremos, nós esperamos como igreja. Nós aguardamos a chegada do reino de Deus por completo. Isso porque é muito bom. Viver o reino de Deus é viver a vontade do Senhor. É isso que nos faz pessoas completas. O reino de Deus, o governo de Deus em nós, em nossas casas, nos dá paz, nos dá segurança. Porque no reino de Deus não há maldade nem injustiça. É algo que toda pessoa, tendo consciência do que é o reino de Deus, vai querer também, vai desejar também. E no texto fala que os fariseus perguntaram para Jesus quando viria o reino de Deus. Porque eles tinham um tipo de expectativa que Jesus, por exemplo, sendo ele o líder, estava querendo responder se Jesus era realmente o líder religioso que eles esperavam, o Cristo, o ungido de Deus. Então que, sendo Cristo, ele venceria o domínio do Império Romano. Mas Jesus fala assim, não é isso, não vem o reino de Deus como visível aparência. Não é material, não é de coisas passageiras. É isso que Jesus estava querendo dizer para eles não criarem expectativa em mudanças exteriores, mas em mudança interior. Que eles tivessem uma sensibilidade também para olhar para dentro de si, perceber o que Deus pode fazer dentro deles, o que Deus está fazendo no interior de muitas pessoas que receberam a mensagem de Cristo, que receberam cura, libertação. Era isso que eles precisavam estar atentos, valorizar o que Jesus estava fazendo, porque já era anúncio, evidência da chegada do reino de Deus. E aí Jesus continua falando, não busquem por fora, busque por dentro. Vão dizer para vocês, olha, o reino de Deus ali, ou lá está, mas não dê ouvido para isso, porque o reino de Deus está dentro de vós. Jesus falou isso no versículo 21. O reino de Deus está dentro de vós. Então, onde começa o reino de Deus? Começa em você. Ele estava falando isso para os fariseus, mas está falando para nós também. É assim. O reino de Deus começa no seu coração, no seu interior. O teu coração é morada de Deus. Você tem muito valor para Deus. Muitas vezes a gente se sente sem valor, a gente sente apenas número numa estatística. Mas para Deus nós somos muito importantes. Ele quer que a gente viva verdadeiramente como filhos e filhas dele. E ele escolheu morar em nosso coração e reinar a partir de dentro de nós. Isso ninguém pode impedir. Se você disser um sim para Jesus, ele começa a reinar no seu coração, hein? Aproveite essa oportunidade. Ela é
indescritível. E se a gente olhar os versículos 21 e 22, nós vamos ter outra informação muito interessante. Porque sobre o reino de Deus não vão dizer, olha ele ali ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. E a seguir, Jesus dirigiu aos discípulos, dizendo assim, virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. Quem que é o Filho do Homem? Jesus, que veio em carne e osso. E ele é o Cristo, ungido de Deus, o Salvador. Mas Jesus estava dizendo o seguinte, que os fariseus, aquela liderança religiosa, não estava reconhecendo Jesus como o Salvador, o Cristo Deus vivo. E era por meio de Cristo que o reino de Deus estava chegando, eles interessados no reino, mas não estavam interessados em Jesus. Aí eu te pergunto, você reconhece Jesus como teu Salvador? Você já sentiu seus pecados perdoados por Deus em Cristo? Você já se reconciliou com Deus? Você deixa Deus reinar e governar sua vida? Se suas respostas foram sim, glória a Deus! Você está salvo em Cristo Jesus. O Espírito Santo já te revelou que Jesus é o Salvador. E você já abriu o coração para Ele. Mas se porventura essas respostas foram não, eu te falo, com urgência, abra o seu coração. Deixe Deus entrar. Deixa Deus reinar em sua vida. Pois só com Deus a gente tem paz verdadeira. Nós temos cura, nós temos perdão, nós temos reconciliação e uma nova vida verdadeiramente boa. É isso que Deus tem para nós. E se a gente olhar agora o que está no versículo 24, diz assim, porque assim como um relâmpago, fuzilando, brilha de uma outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. O que quer dizer? Que o Senhor Jesus virá em breve, para buscar sua igreja, para limpar o mal do mundo. E mais, para que a gente possa viver a vida plena e verdadeira e eterna na sua presença. O que você vai escolher? Só há um caminho para essa vida plena. Só há um caminho para essa vida verdadeira e eterna. E este caminho se chama Jesus. Aceite a Cristo. Aceite seu perdão, seu amor. Aceite essa nova vida. E o reino de Deus vai começar na sua vida e não terá fim. Aceite a Cristo. Senhor Deus, muito obrigada pela tua palavra, Pai, que esclarece que o reino do Senhor começa dentro de nós. Ó Deus Santo, ouve a nossa oração de cada ouvinte, Pai, que está abrindo agora o seu coração para o Senhor. Ó Deus, nós cremos que desta forma o teu reino começa e não terá fim. Diga mesmo ao Senhor, Senhor Deus, eu abro o meu coração para Ti. Eu quero mesmo que o Senhor reine na minha vida, que eu possa viver essa vida de paz, na Tua presença, essa vida reconciliada. E com certeza o Senhor vai me curar, vai me perdoar, vai me dar forças para a caminhada da vida. Faça essa oração em nome de Jesus. Amém. Com certeza o Senhor está ouvindo a tua oração.